Boa noite. Estamos iniciando nesse momento o nosso primeiro live sobre assuntos ligados à medicina. E gostaríamos hoje de mostrar esse nosso projeto, que a partir desse momento passa a ser uma realidade na educação médica contínua através da internet. E esse primeiro live pretende mostrar, através desta primeira aula, como é que nós esperamos compartilhar tanto da nossa experiência, como no nosso estudo científico, como das evidências médicas sobre determinados assuntos ligados a diversas áreas da medicina. Não somente na alergologia e na infectologia, do qual tenho mais experiência por ser especialista, mas também em outras áreas, aquelas mais importantes na formação médica, ligadas a diversas especialidades e mesmo a conhecimentos básicos, que vão nos possibilitar estender os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, fazer com que nós possamos passar para os nossos alunos de medicina desse Brasil, passar para os alunos da pós-graduação, dos médicos que, através da educação médica continuada, se atualizam no dia a dia, troca de experiências, acima de tudo, troca de experiências, porque este nosso projeto não tem nenhum interesse em apenas ficar demonstrando conhecimentos e passando conhecimentos, mas o compartilhamento, todos nós aprendermos juntos, assuntos que são importantes. E hoje eu escolhi um assunto muito importante. Diariamente atendo 10 a 15 pacientes e vejo mães angustiadas trazerem seus filhos com problemas ligados à asma na infância e com infecções respiratórias de repetição. Vi hoje na revista JACI, edição de outubro, a JACI é a Journal American Clinical Immunology, que é a revista de maior expressão mundial nos conhecimentos de alergia, debruçando 2 capítulos inteiros sobre esse assunto. Então é a ciência sendo estudada, é a evidência científica sendo constatada, e aqui eu quero também compartilhar com vocês a minha experiência de 40 anos de medicina, ligados tanto à infectologia como à alergologia. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação que não é muito bom usarmos o termo asma em crianças. Desde que me formei e que convivi dentro do mundo médico, que temos algumas discussões com os pediatras em dizer que até os 5 anos de idade, aquelas crianças que cansam, aquelas crianças que apresentam sintomas típicos de uma obstrução das vias aéreas superiores, das vias aéreas inferiores, ou seja, hipersensibilidade brônquica, nós usamos o termo sibilância. Então, nesse nosso primeiro momento, nós vamos chamar de sibilância na infância relacionado às infecções respiratórias. Mas é preciso que nós entendamos alguns conceitos básicos, né? Primeiro, sibilância é o quê? Infecção respiratória de quem produz, quais são os agentes etiológicos e como é que isso ocorre no organismo da nossa criança, do nosso pequeno paciente. E vou começar a provocá-los fazendo uma pequena apresentação clínica. Uma mãe traz uma criança do sexo masculino, 3 anos, do gênero masculino, com 3 anos de idade, que vem ao nosso consultório queixando-se de gripes frequentes. E aí, quando a mãe chega para mim dizendo que tem gripes frequentes, é preciso que nós entendamos o que a mãe dessa criança está dizendo com gripes frequentes. Que para ela, gripes frequentes pode ser desde uma coriza clara, um corrimento nasal hialino, né? Espirros, dor de garganta e às vezes cansaço, mas nem sempre. Ou pode ser um cansaço acompanhado de um corrimento nasal que é incolor, depois vira verde,
e é acompanhado de febre. Então esse primeiro momento é um momento importante de se saber, é apenas uma rinite alérgica ou é uma rinite alérgica, uma bronquite alérgica, ou se trata de uma infecção respiratória num paciente susceptível ao quadro de sibilância. Então, dentro da história clínica, saber que essa gripe frequente, entre aspas, significa para nós. Porque o tema de hoje é aquela gripe frequente que se acompanha de febre, né? Febre nem sempre alta, mas que se repete, chamada de sibilância recorrente. E essa sibilância recorrente, acompanhada de febre, e com períodos curtos, né, de intercrise, caracterizam essa síndrome que nós hoje vamos discutir, que é exatamente a chamada, que se chamava no passado de bronquite alérgica, ou seja, meu filho só cansa quando gripa. Diferente daquela sibilância alérgica, em que se acompanha de sintomas de rinite, muitas vezes dermatite atópica, dermatite crônica atópica, e outros sintomas que caracterizam a doença alérgica. Esse problema e esse primeiro momento em que nós começamos a conversar com o paciente, é muito importante que nós estabeleçamos se essa criança tem história genética de asma ou de sibilância. Porque normalmente os pacientes que apresentam sibilância alérgica, eles têm associado a rinite alérgica. Rinite alérgica e asma alérgica ou sibilância alérgica, eles convivem em quase 50% das crianças que vêm à nossa consulta. E aí, se tem rinite alérgica, se tem asma alérgica, logicamente que nós vamos construir já uma síndrome atópica, uma síndrome de um paciente que tem uma doença alérgica. E se essa criança está gripando com frequência, vamos entender o outro lado. Como é que a imunidade dessa criança está se desenvolvendo? Então veja que nós estamos ainda caminhando, tentando colocar esta síndrome para que depois nós possamos discutir isso separadamente. Ora, então nós vamos perguntar, e a mãe vai dizendo que já está indo ao pronto-socorro com frequência, para UPA, atendimentos, e aí usa corticoide, e aí usa antihistamínico, e aí não resolve, e aí usa antibiótico. Quando o paciente apresenta muita febre, olha, tomou amoxicilina, clavulanato, já tomou 2 vezes por mês. E eu não aguento mais fazer antibiótico para essa criança. Olha, isso é muito grave, porque 90% das infecções respiratórias são virais. E se são virais, não há necessidade de fazer antibiótico. E eu vou dizer para vocês quando é que se usa antibiótico nessas crianças. Porque, na verdade, as condutas que nós tomamos dependem do diagnóstico que nós fazemos. E o diagnóstico que nós fazemos depende do entendimento científico que nós temos das doenças. Não se pode fazer diagnóstico baseado em protocolo. Não se pode somente em protocolo. Não se pode fazer diagnóstico baseado apenas em roteiros. Tem que se ver paciente por paciente e ver realmente o que está acontecendo naquele paciente. Então a história de alergia na família é muito importante. E aí a mãe conta, por exemplo, que o pai da menina é asmático. E se o pai da menina é asmático, a gente tem que ter muito cuidado, porque há uma relação entre gravidade da sibilância e asma na família, principalmente quando o pai. Se não há ninguém asmático, nem pai nem mãe asmático, veja, é importante. Esqueça, só 7% a probabilidade de ser uma sibilância alérgica. E aí a gente vai fazer essa história. Uma história importante, genética. A alergia depende de 2 fatores. Do fator genético e do fator ambiental. O fator genético, a presença de asma no pai, de alergia. No caso, a sibilância. Pai, mãe, irmãos, principalmente pai e mãe, é muito importante para se estabelecer uma evidência de alergia. E aí, gente, a mãe disse que essa criança tem gripes frequentes, mas que essas gripes frequentes ocorrem com febre,
algumas vezes com febre, algumas vezes sem febre. A maioria das vezes a febre é alta, mas com febre. E aí a gente já vai mudar o nosso diagnóstico presuntivo. Então não se trata de uma rinite alérgica. Não se trata apenas de uma bronquite alérgica. Se trata realmente de uma infecção em um paciente sibilante. Uma associação entre uma infecção e uma alergia. E aí a gente vai começar continuar a nossa história, mas já vai começar a ter uma visão diferente daquilo que devemos perguntar à mãe da nossa paciente. E dentro do lado alérgico, é muito importante a gente ver a parte ambiental, a parte domiciliar. E o lugar mais importante onde você vai pesquisar o lado ambiental é o quarto de dormir. Esse é o elemento mais importante porque a criança passa mais tempo no quarto de dormir. Eu não sei se todas as crianças passam mais tempo no quarto de dormir hoje em dia, mas presume-se que seja. E aí quais são as condições em que essa criança vive? A começar pelo forro da casa, a começar pelos tapetes, as cortinas, os bonecos de pelúcia, mas principalmente o colchão e o travesseiro, porque são os principais lugares onde os ácaros, os principais elementos, os principais aeroalergênios responsáveis pela doença alérgica respiratória no Brasil, no Nordeste do Brasil, os ácaros, que são pequenos artrópodas, pequenos carrapatinhos, pequenininhos, microscópicos, que estão nos travesseiros, estão nos colchões, estão em todos os ambientes e produtos liberados por eles provocam uma forte reação alérgica, uma vez inalados. E quando você está dormindo num travesseiro velho, obviamente você está cheirando o ácaro. E você queria o quê? Espirra muito, cansa, etc. Então, principalmente, esta abordagem dessa criança, o quarto de dormir. Ventilador, por causa da poeira, o forro de telha, a poeira descendo, a mãe varrendo a casa na frente da criança, enfim. Pesquisar a presença de animais, gatos, cachorros, cães, pássaros, a presença importante da presença também de insetos, baratas, fumantes. A gente vê famílias em que o pai fuma na frente da criança com asma, com sibilância. O maior inimigo da asma é o tabaco, dentro de um ambiente familiar, de um ambiente domiciliar. Então a gente tem que primeiro se fixar para esse diagnóstico. É fazer uma história bem feita. E vai examinar o paciente, obviamente, para saber. Ele pode não vir na crise, ele pode vir no período intercrise, geralmente ele faz isso. Mas aí nós temos importante, e a gente precisa realmente pensar no diagnóstico, não somente passar corticoide e antibiótico, mandar para casa. Tem uma pergunta aqui de Aline, que fala sobre a tosse variante da asma. Muito bem, nem toda criança ela cansa. A criança pode ter hiperreatividade brônquica e ela tossir. Tanto assim que as 3 principais causas de tosse crônica, tanto na criança como no adulto, geralmente são o refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico, a asma, a bronquite asmática e o gotejamento pós-nasal das sinusites. Obviamente que muitas consultas que nós, no atendimento no dia a dia, a gente vê muitas crianças com tosse crônica e com a história de rinite alérgica, por exemplo. E isso pode ser uma hiperreatividade brônquica sem sinais ou sintomas de asma. Então, dentro dessa perspectiva, vamos agora ver algumas coisas conceituais.
Durante toda a nossa explanação, nós vamos falar em 3 coisas: ciência, evidência e experiência. Tudo que eu vou falar aqui é um pouco de cada uma desses 3 pontos do conhecimento médico. Então, quando você, numa criança de 3 anos, você vê que ela tem um perfil de doença alérgica, você só pode dizer que ela tem uma doença alérgica se você fizer os exames complementares. Você detectar a presença de IgE específica. Lembre-se que a IgE é o anticorpo da alergia. Toda vida que um médico pede dosagem de IgE total, ele está pedindo todas as IgEs que você tem no seu corpo, que pode ser inespecífica. Pode ser para todas as coisas que você realmente pensa ou é alérgico. Mas a gente pode pedir IgE específica para determinados antígenos, determinados aeroalergenos. Como também nós podemos detectar a presença da IgE pela reação que fazemos na pele, através de uma puntura, com os diversos aeroalergenos, poeira, acro, mofo, aquele testezinho que faz no braço, e depois a gente faz uma leitura com 20 minutos, que é o melhor teste que tem para você detectar a presença da alergia. E aí, com esse teste diagnóstico, você pode dizer que aquele paciente tenha realmente uma doença alérgica, uma bronquite asmática, uma sibilância nas crianças abaixo de 5 anos. Eu quero lembrar que a asma ela é mais intensa no menino até os 5 anos e na menina no início da puberdade. Então, nós estamos mostrando o caso de uma criança de 3 anos de idade, do sexo masculino, consequentemente, a gente está falando de uma asma possivelmente mais intensa, mas, logicamente, relacionada a outros fatores, já que essa criança tem infecções de repetição. E aí, uma vez, a criança até 3 anos, você pode fazer o exame no sangue, IgE total, IgE específica. Crianças muito pequenas, os testes, muitos alergistas fazem o prick test, o teste da puntura nas costas, porque a superfície do antebraço é muito pequena, mas eu geralmente faço o teste a partir dos 3 anos de idade, onde a gente tem mais... Até porque há um grande número de testes alérgicos abaixo dos 3 anos que são falsos negativos. E aí a gente vai dar o diagnóstico de realmente uma doença alérgica. Temos aqui uma Sueclay, que faz uma pergunta, diz que tem rinite alérgica, hoje ela está assintomática, tem desvio de septo, tive muita tosse que não passava e foi detectado refluxo. Muito bem, Sueclay, você fez uma observação que eu vejo isso todo dia. A maioria dos pacientes com tosse crônica que não resolvem procuram o alergista porque a tosse deve ser alérgica. E quando você começa a fazer a história, você vê que o paciente não tem nada de alergia. E você começa a pesquisar o refluxo. Quando você se alimenta, logo depois do alimento começa a tossir, você logo que come vai se deitar, você dorme assim do papo para cima, você dorme... então, determinados elementos, você tem engasgia, você tem gastura, você tem algum sintoma gastrointestinal. Ok? Então o refluxo gastroesofágico hoje é muito frequente. E o que é mais difícil, gente, é que a tosse do refluxo geralmente não se acompanha, geralmente não, algumas vezes não se acompanha de sintomas gastrointestinais. Como é que você vai saber que é refluxo? Às vezes é diagnóstico de exclusão. Revisões recentes sobre tosse seca falam na síndrome da hipersensibilidade da tosse, que é um quadro, digamos assim, neurogênico. É uma hipersensibilidade nervosa, então o mecanismo é central. O tratamento é com drogas que atuam no sistema nervoso central, muito relacionado com a neuropatia, com a dor neuropática.
os mesmos medicamentos que se usa para tratar, se usa para tratar também. Eu já estou saindo do assunto, já estou falando de refluxo. Mas como a pergunta pertinente, a gente realmente tem que sair, porque esse é o objetivo dessa nossa conversa. A gente abordar o tema e que as pessoas possam também interagir e a gente trocar experiências. Camila pergunta, e quando a criança começa com rinite e piora? Começa a ficar com uma tosse que parece uma tosse de cachorro. Aí começa o cansaço e a asma. Bom, se essa criança ela tem rinite e piora, e ela tem a tosse e depois tem o cansaço, você está vendo que a história alérgica dela está se perpetuando. Eu disse que 50% das pessoas que têm asma têm rinite e 30% das que têm rinite têm asma. Então, logicamente que a asma e a rinite caminham juntas. E caminhando juntas, logicamente que as duas doenças vão acontecer ao mesmo tempo. Então, este paciente, ele vai ser o paciente que vai ser tratado pelo alergologista, porque ele tem uma doença respiratória que acomete as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Consequentemente, você tratando a rinite, logicamente que a asma também vai ser debelada. Então, dentro dessa nossa lógica do diagnóstico, a gente está falando que esse é o lado da alergia. Você tem uma sibilância com um paciente que tem os testes positivos para alergia, ele vai ter uma sibilância de natureza alérgica, associada à rinite alérgica. Se for associada à dermatite também, ele vai ser uma criança atópica. O que é uma criança atópica? É uma criança que tem uma desregulação imunológica, de que ela tem, ao mesmo tempo, várias doenças alérgicas com diferentes agentes etiológicos. Mas agora vamos para o outro lado. Estamos falando em sibilância e infecção respiratória. Infecção respiratória em criança, a maioria de cada 5 crianças, 4 têm doença respiratória viral. Os vírus mais frequentes são o rinovírus, aquele que causa o resfriado comum, o sincicial respiratório, que nas criancinhas pequenininhas causam bronquiolite, e o velho vírus da influenza, o vírus da gripe, que ocorre de maneira endêmica entre nós e que pode provocar também infecções respiratórias. Esses 3 vírus, uma vez no nosso organismo, lembrar que não tem vacina para rinovírus, não tem vacina para sincicial respiratório, a vacina da influenza nem todo mundo toma, de tal maneira que a influenza, pelos que são vacinados, normalmente ela tem diminuído a sua incidência. Logicamente, como há mais de uma centena de tipos de vírus, rinovírus diferentes, a pessoa pode se infectar por vários rinovírus, ter vários resfriados e, logicamente, que várias infecções respiratórias. Mas uma coisa também que eu chamo a atenção, o nosso menino aí tinha 3 anos de idade, é que quando a criança ela sai de casa e vai começar a frequentar a escola, geralmente creche, e que vai conviver com as outras crianças, vai haver uma troca de micróbios entre elas, e que, logicamente, isso vai provocar alguns que têm uma defesa imunológica baixa, vão ter algumas crises. E a mãe fica preocupada porque a criança está adoecendo quando vai para a escola, a criança não vai mais para a escola, fica em casa, e aí surge um dilema se essa criança não tem alguma doença. Existe a chamada... lembrar que o desenvolvimento imunológico na infância, ele só se perpetua com 5 anos de idade. A IgA, por exemplo, que é uma imunoglobulina responsável pela defesa do epitélio, da mucosa, em algumas crianças, uma minoria de crianças, só vai se normalizar com 5 anos de idade. Então a imunidade da criança ela vai se perpetuando, as viroses vão acontecendo, e dependendo de vários fatores, a pessoa vai ter infecção respiratória ou não. Durante as minhas postagens, vocês têm notado, principalmente nos vídeos, que eu tenho falado muito sobre microbiota. E num desses últimos vídeos falei sobre a microbiota respiratória.
Porque a gente fala muito na microbiota intestinal, mas esquece que em toda a superfície mucosa interna do nosso corpo e externa na nossa pele é povoada por essa microbiota. E essa microbiota produz substâncias que vão amadurecer o nosso epitélio, vão tornar o nosso epitélio mais impermeável. E, acima de tudo, vão dificultar a entrada dos vírus, a entrada das bactérias. E, consequentemente, vai nos favorecer, vai fazer com que nós realmente tenhamos a nossa imunidade inata ou imunidade natural. Ok, então a gente vai realmente mostrar para vocês que a microbiota respiratória ela é muito importante. Assim como a microbiota intestinal depende da nossa alimentação, a microbiota respiratória depende da nossa alimentação e depende da nossa respiração. Depende daquilo que nós estamos entrando em contato. Isso é muito importante. E essa regulação dessa microbiota vai depender da nossa saúde respiratória também. Então tem um fator genético, tem um fator ambiental, fumante em casa, no paciente que se vira, no paciente que cansa. É muito complicado. Famílias que moram, por exemplo, perto de padarias, perto de fábricas, em esquinas de ruas não calçadas, cheias de poeira. Logicamente que são pessoas que são mais agredidas e, consequentemente, têm mais condições de fazer doença alérgica. Aqui temos mais algumas perguntas. Camila está dizendo que fez todos os testes alérgicos e não deu nada. Excelente pergunta, Camila. Existe hoje um novo tipo de rinite alérgica. Aquela rinite alérgica que você tem o nariz coçando, só falta arrancar o nariz, que você espirra, feito, né? Espirra, que é uma beleza. Que você obstrui o nariz, que você fica todo congestionado, que você tem certeza que é alérgico. Quando você abre o seu guarda-roupa cheio de mofo, você já começa a espirrar, provocação positiva, aí eu vou para o médico, ele pede o teste alérgico e dá negativo. E agora, Camila? Então, existe um tipo de rinite chamada rinite alérgica local. O que é rinite alérgica local? É aquela em que a IgE ela só é produzida no local onde é estimulada. Então, se eu dosar a IgE, por exemplo, na mucosa nasal, vai dar positivo. Mas se eu dosar no sangue, vai dar negativo. Se eu fizer o teste alérgico, que depende do sangue, vai dar negativo. Essa rinite alérgica local ela foi descoberta recentemente. Ela tem o mesmo tratamento da rinite alérgica sistêmica. Mas qual é a notícia boa, Camila? É que a sua rinite local, nunca você vai ter um choque anafilático, você não vai ter uma reação sistêmica, você não vai comer um camarão e vai se intoxicar todinha, porque seu problema é no nariz, é local. O tratamento clínico é o mesmo, o tratamento... E até a imunoterapia hoje, que eu não faço, mas há alergistas que faz a imunoterapia para a rinite alérgica local. Então essa pergunta de Camila foi muito boa, porque realmente isso existe. E para os clínicos que não fazem alergologia, quando vocês fizerem e receberem um paciente e ele vier com testes alérgicos negativos, com todos os sintomas de rinite alérgica, trate como rinite alérgica. Porque, na verdade, esse tipo de rinite, esse é um fenótipo, um novo fenótipo de rinite alérgica, que é a rinite alérgica local. Sueclei diz que usou muito Nasonex, Pluré, Buzonide. Queria saber se vicia. Hoje só usa soro fisiológico. Não, todos esses que você usou, na verdade, são corticosteroides, né? Os antideucotrienos, você não usou nenhum descongestionante nasal, que são aquelas gotinhas que você bota para desentupir o nariz, né? Que são muito perigosas, porque são vasoconstrictores. Tem muito cuidado, porque você coloca uma vez, 2 vezes, coloca 10 vezes, 20 vezes, aí vai e desentope. A sua mucosa ela fica refratária, ela não responde mais, vai respondendo menos. Aí você vai botando mais gota, mais gota, mais gota, e aí vai para o coração, aí contrai sua coronária, olha aí o perigo.
Então são drogas que são muito perigosas, porque elas podem provocar vasoconstricção, inclusive em artérias vitais, como a artéria coronária. Então não se usa hoje em dia descongestionantes tópicos, a não ser com estrito controle dos otorrinolaringologistas, que são os especialistas. Aqui tem algumas perguntas de outros tipos de alergia, inclusive alergia à lactose, né? O senhor Eclei parece que está estudando muito alergologia. Por causa da intolerância à lactose, evito alimentos com lactose. Por não consumir lactose, diminui muito as alergias. Eu acho que você diminuiu a intolerância. Há uma confusão entre intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca. Intolerância é uma deficiência enzimática que você tem no intestino, que quando você toma o leite, a lactose não é digerida. Aí a bactéria pega a lactose, ela digere, fermenta e produz gás, você tem diarreia, você tem flatulência, você tem mal-estar, isso é intolerância à lactose. Quando você toma o leite e apresenta prurido, coceira, fica cheio de placa na pele, você tem falta de ar, pode até obstruir a glote, aí você tem alergia ao leite de vaca. Isso é duas clínicas diferentes. Então, intolerância à lactose não procura o alergista, vai procurar o próprio pediatra, conduz muito bem, como também as alergias ao leite de vaca mais comuns. Mas vamos continuar um pouco o nosso tema. Vamos usar um pouco o nosso tempo, porque é infecção respiratória. Então vamos falar um pouco sobre ciência. E aqui eu chamo a atenção os alunos de medicina para prestar atenção a essa explicação que eu vou dar agora. Principalmente os alunos de medicina que já cursaram as disciplinas de patologia, que a gente sabe que quando você tem infecção viral, o seu sistema imunológico libera seus linfócitos TH1, né, liberam o interferon, não só os linfócitos, mas outras células do sistema imune. E o interferon, ou interferon, como vocês queiram, ele tem uma ação antiviral. De tal maneira que quando você tem uma gripe, você tem uma infecção viral, que você fica todo doído, tem febre, moleza, você fica com dor no corpo, como se tivesse levado uma surra, isso é efeito do interferon. Ok? Então o interferon ele é desagradável, mas ele é importante na imunidade. Tanto assim que quando você tem uma doença viral respiratória, se for um rinovírus, 3 dias você está bom, curado. Se for influenza, 5, 7 dias você está curado. Então, normalmente, numa pessoa normal, ele vai ter infecção viral, vai passar 2 a 3 dias e depois fica bom. Acabou. Mas um paciente asmático, um paciente com hipersensibilidade brônquica, um paciente alérgico, ele tem uma coisa interessante. É que o vírus, além de fazer aquela via, ele vai entrar pelo epitélio. No paciente asmático, no paciente que tem sibilância, a mucosa, o epitélio dos brônquios está comprometido, até por um defeito na microbiota, talvez seja por isso também. Não produz aquela mucina, aquela gordura que protege o epitélio. Então os vírus rapidamente invadem aquelas células, se multiplicam e vão liberar substâncias, principalmente IL-4, IL-5 e IL-13. Vão liberar 2 citocinas, IL-23 e IL-15, IL-18 e IL-23. E essas 2 citocinas vão estimular mais ainda a produção dessas citocinas que vão liberar IgE, liberar eosinófilos, amadurecer eosinófilos e vão degranular mastócitos para produzir toda a reação alérgica. Então, essa ação alérgica, chamada TH2, é uma reação que não se sabia que era produzida pelo vírus. O próprio vírus pode produzir essa reação. Ou seja, o vírus está produzindo por uma via que não é usual, está produzindo uma resposta a TH2. E o que acontece com essa resposta? É que como se a pessoa tivesse uma alergia ao vírus. Como se não bastasse a queda
vem o coice. O que é o coice? É que esse vírus, os trabalhos recentes deste mês, outubro, publicados no JACI, mostram claramente que o que acontece? Diminui a produção de interferon. Então, o paciente alérgico não produz interferon como o paciente não alérgico. E o que vai acontecer? Ele vai ter uma rinite mais forte, uma crise, porque a resposta TH2 vai ocorrer, e ele não vai ter a imunidade que ele deveria ter aos vírus. E o que vai acontecer? Ele vai ter uma vez resfriado, vai ter outra vez resfriado, outra vez resfriado, outra vez resfriado, outra vez resfriado. Ele vem com 4 resfriados, dizendo que está com 4. Meu filho só vive gripado. Essa foi a frase que a mãe, ao entrar no meu consultório, falou. Meu filho só vive gripado. Meu filho só vive gripado porque nasceu geneticamente com o gene da alergia, desenvolve, quando o vírus penetra, uma resposta diferente das pessoas normais, passa a ter uma resposta TH2, e aí o que acontece? Vai desenvolver uma resposta realmente anômala, maior, e vai ter recorrências de a chamada sibilância recorrente da infância. Pode ocorrer com febre ou sem febre. Pode ser alérgica ou infecciosa ou mista. Se for mista, pior ainda. Pior ainda. Vocês vão ver no final onde é que eu quero chegar. Como é bom a gente estudar medicina todos os dias. Não é, meus queridos alunos? Temos que estudar medicina todos os dias. O que eu aprendi há 40 anos atrás é totalmente diferente do que existe hoje. O que eu aprendi 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 6 meses atrás, já é diferente. Então nós não podemos nos acomodar, pegar tudo como chega na sala de aula, querendo tudo prontinho, como se fosse uma receita de bolo. Não existe receita de bolo em medicina. Existe ciência, estudo, existe experiência, tempo de viver. Só vivendo você vai saber, e existe a evidência científica pelas estatísticas, pelos trabalhos, pelas evidências dos pesquisadores. Se não juntarmos essas 3 coisas, a gente não vai tratar bem o nosso paciente. Camila pergunta, eu noto que quando tem alteração de temperatura, ou muito quente ou muito frio, aí pronto, o menino adoece. É incrível. Claro, a diferença de temperatura é um fator ambiental. Lembre-se que o frio dá vasoconstricção. Lembre-se que o calor dá vasodilatação. As alterações físicas provocadas pelo calor, pela temperatura, ela ocorre em pessoas que são mais sensíveis. Nem todo mundo que espirra por causa de um perfume tem alergia ao perfume. O perfume foi um agente irritante, não foi um alergeno. Todo mundo que tem uma crise de falta de ar pelo cigarro, não é porque seja alérgico ao cigarro, é porque o cigarro é um irritante. Então você deve evitar que um asmático entre em contato com a fumaça do cigarro, não é porque ele seja alérgico ao cigarro, é porque o cigarro ele é ruim para todo mundo, porque ele é irritante. Uns têm, outros não têm, dependendo do grau de sensibilidade. Fica bem claro, porque, na verdade, o frio... Agora, existe uma rinite chamada vasomotora, contrai, relaxa, tem relação com o frio. Quando vai para o banco, entra no ar-condicionado, o nariz entope. Obstrução nasal. Então, aquele paciente que tem muita coriza e muita obstrução nasal, não coça o nariz, não tem nada mais de que alergia, pode ser uma rinite não alérgica, uma rinite vasomotora. Bem, meus queridos, agora vamos para uma fase mais prática, não é? Vamos fazer nós pegamos o nosso paciente, um menino de 3 anos, ele tem um quadro ele é asmático, ele é sibilante, ele tem sibilo, né? E ele fez teste alérgico, o teste alérgico deu positivo, mas ele tem infecção respiratória
de expedição porque ele tem febre. Outra coisa, alergia, gente, não dá febre. Você pegar um paciente com quadro de respiratório com febre, não é alergia. Agora tem um detalhe. Nem todo quadro com febre é bactéria. E nem todo paciente que tem febre vai tomar antibiótico. Lembro daquelas postagens, daqueles vídeos que eu mostrei até agora. O que acontece com a microbiota quando você toma muito antibiótico? Não é? E qual é o antibiótico mais importante? A amoxicilina, clavulanato, que é o que se usa. Não está errado, não. É esse mesmo que se usa. Mas a gente já mostrou também, através de algumas postagens anteriores, que nos Estados Unidos mesmo, país mais desenvolvido em termos de medicina, há uma superutilização de antibióticos no tratamento de infecções respiratórias em crianças, desnecessárias. E aí você soma isso com pacientes alérgicos, a gente vê que as coisas complicam. Bem, aí vocês podiam perguntar, tem uma pergunta de Aline, qual o momento de usar antibiótico nas infecções de vias aéreas superiores? Bem, quando você fala em vias aéreas superiores, Aline, aí você tem o quê? Você tem a rinite, a rinocinusite, no caso, né? Porque a rinocinusite, ela pode ser alérgica, ela pode ser infecciosa. Quando a rinocinusite ela é crônica, ela pode ser alérgica ou não. Inclusive, a gente trabalha junto com o otorrino no serviço público, e a gente vê que os otorrinos, quando querem saber se o paciente é alérgico, aí tem uma rinocinusite crônica, ele trata, porque é ele que trata a rinocinusite crônica, o otorrino é o senhor das rinossinusites. Não adianta querer ir para o alergista, porque o alergista vai ajudar. Então, rinocinusite crônica pode ser alérgico ou não. Se ele tiver teste alérgico positivo, se ele tiver história alérgica, se ele tiver prurido nasal, se ele tiver sintomas, ele pode ter uma rinocinusite alérgica. Mas ela pode infectar dor de cabeça, febre, dor sinusal. E acompanhado dos sintomas de rinite, você vai fazer antibiótico, vai fazer corticóide. Aquele tratamento que normalmente o otorrino e nós fazemos também. Mas lembro que nas IVAs, a faringite alérgica, por exemplo, a amidalite, que é outra síndrome, que é outro tipo de, né? É uma infecção respiratória, sem dúvida, mas é infecciosa. É um outro tipo de imunidade que está comprometendo. É o linfócito B, é o plasmócito. Lembre-se que o anel de Waldeyer, as amígdalas, as adenoides, elas são o nosso órgão de defesa. Quando elas se hipertrofiam, então elas vão atrapalhar a respiração. O adenoide, a pessoa fica com falta de ar, não é isso? Fica respirando, roncando, dormindo com a boca aberta. E a faringite alérgica, a faringite infecciosa, é bacteriana normalmente. Aí faz antibiótico, sim. Faz o exame, um leucograma, um teste rápido para estreptococo e faz o tratamento com antibiótico. Não tem conversa, tem que fazer mesmo. Mas o que eu estou falando aqui nesta nossa conversa é exatamente a infecção respiratória viral das crianças, que acomete pessoas que têm, logicamente, sibilância. Então veja bem. Nós temos... Agora, onde eu quero chegar? Sempre que eu vou fazer uma aula, eu nunca dou uma aula igual a outra, porque sempre tem novidade. E eu tenho escolhido esse assunto, porque eu acho que esse assunto nem em congressos médicos ele é abordado muitas vezes. Porque você tem um alergologista para falar de infecção, ou você tem um infectologista para falar de alergia. Mas como eu faço as duas especialidades, eu vejo isso todo dia. Então, esse momento que agora passo para vocês, um pouco dessa minha experiência, é exatamente para mostrar para vocês que ninguém tem uma doença só. Eu vejo pacientes procurar 3, 4 especialistas e nenhum dos 4 resolveu, ou até resolver as coisas pela metade. E isso é muito complicado para o paciente, principalmente nos dias de hoje. Se a gente compartilha as nossas experiências, eu posso resolver o problema do paciente e ele não precisar fazer essa via crucis, nem gastar todo o seu dinheiro, basicamente, no serviço médico. E ele ter seu problema resolvido.
Então, onde eu quero chegar? Como fazer para usar menos antibióticos? Eu tenho vacina para rinovírus? Não. Eu tenho vacina para influenza? Tenho. Mas a vacina para influenza eu faço. Mas, logicamente, que tem uma faixa etária que é prioritária, outra que não é, nem todo mundo se vacina. Rinovírus numa pessoa normal é um resfriado comum. Rinovírus num paciente sibilante vira infecção respiratória, faz inclusive lesão de epitélio, compromete a resposta imune e vai provocar sérios problemas. A gente tem paciente com rinite, com sibilância, que é alérgico. Ao controlarmos o ambiente de casa, fazemos a higiene domiciliar, a gente programa a imunoterapia. Gente, imunoterapia tem 104 anos de vida. É um nível altíssimo de evidência. Rinite alérgica e sibilância alérgica tem indicação de imunoterapia. E eu vejo poucas pessoas indicar ou fazer imunoterapia. Imunoterapia tem resultado. Porque imunoterapia, o que você vai fazer? Você vai fazer através de 3 anos de tratamento, com vacinas em doses crescentes. Você vai fazer com que aquele paciente que tem uma resposta TH2, lembra da resposta TH2? Que faz a pessoa ter a crise alérgica, que faz interferir no vírus, que faz você ter mais infecção respiratória de repetição? É exatamente isso. Na hora em que você começa a tratar que a resposta TH2 começa a baixar, o que vai acontecer? Você vai deixar de impedir que a interferão seja produzida. E, logicamente, que as viroses, as infecções virais vão ser resolvidas. Essa é uma hipótese, não está aprovado. Mas eu digo a vocês que aqui nós vamos falar de 3 coisas: ciência, experiência e a evidência. A ciência está dizendo o quê? Está lançando um grande desafio. Será que o paciente sibilante, que é alérgico, ao ser tratado para alergia e reverter sua hipersensibilidade TH2, ele passa também a retornar sua resposta TH1 com interferon? Porque se isso for verdade, o paciente que tem sibilância não vai ter mais essas infecções respiratórias de repetição. Existem trabalhos recentes mostrando o uso de vacinas bacterianas, sublingual ou oral, para tentar modular a resposta imunológica desse epitélio. Restaurar a microbiota respiratória. Mas são puramente científicos, mas ainda há experimental. Não há evidência ainda, uma evidência muito forte, que a gente possa colocar nos nossos roteiros de tratamento. Mas a ciência está abrindo uma nova perspectiva de que realmente a gente possa ter uma nova visão do tratamento dessa síndrome infecciosa e alergológica. Nós temos uma pergunta, que é uma pergunta assim, muito delicada, do professor Leonardo Duarte, que foi o primeiro a fazer a pergunta, eu deixei para o final, até porque é uma pergunta polêmica, desafiadora, mas que vamos responder. Ele pergunta qual é a duração do tratamento, da prevenção da asma com o uso dos antileucotrienos. Os antileucotrienos são modelos de tratamento, são medicamentos utilizados no tratamento da rinite, da asma, da própria dermatite também, por ele inibir a produção de leucotrienos. Ele vai inibir o leucotrieno, consequentemente o leucotrieno é um fator inflamatório liberado pelos mastócitos de grande impacto na inflamação. Cientificamente, Leonardo, a gente sabe que se ele é antileucotrieno, era de se esperar que ele fosse um potente anti-inflamatório, utilizado inclusive no coadjuvante do tratamento da asma, em alguns esquemas, não no esquema principal, mas no esquema alternativo. Lembrar que tem as asmas resistentes aos corticoides, as asmas neutrofílicas, que são resistentes aos corticoides inalatórios, e aí, no caso, teria uma indicação. Mas para prevenção, para profilaxia da asma, realmente, primeira coisa, eu não tenho experiência. Eu disse que
A ciência, a experiência e a evidência. Então, a ciência diz que é o medicamento que deve funcionar, logicamente que funciona em alguns casos. A minha experiência eu não tenho, mas eu recebo uma quantidade imensa de pacientes que já tomaram. Já foi prescrito pelos pediatras, pelos seus médicos acompanhantes. A maioria diz que o efeito não é o ideal, não é? Mas outros dizem que o efeito é mais ou menos, mas para profilaxia eu não aconselho. Porque profilaxia não é usar medicamento. Profilaxia é higiene domiciliar. Profilaxia é você manter o paciente livre daqueles elementos que levam você a adoecer. Quando o antileucotrieno foi lançado no mercado, eu utilizava o fumarato de cetotifeno, que é um bloqueador de cálcio, que inibe a liberação do cálcio, e consequentemente as vesículas dos mastócitos não liberam histamina. Então esse sim tem uma ação preventiva. O cromato de sódio, né, o nedocromil, que é usado topicamente no olho e no nariz, tem a mesma ação, tem uma ação profilática. Mas, assim, antileucotrieno, sinceramente, não. Eu prefiro usar o cetotifeno quando eu faço 2 meses, para os 2 meses e no máximo 6 meses. Mas aqueles que fazem o leucotrieno têm a sua experiência. Os que eu recebo não são não são resultados muito bons. E a evidência vocês podem estudar. Que tal? Vejam os antileucotrienos nos outros protocolos e vejam na literatura o que diz sobre esses medicamentos. Finalmente nós estamos chegando. Então eu concluo assim dizendo que a imunoterapia pode ser a solução para esses casos. Eu queria que também vocês sugerissem o tema para a nossa próxima live. E esse vídeo que vocês podem rever esse vídeo, né, ainda no Instagram, e amanhã estará no YouTube para vocês se deleitarem com essa nossa conversa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e acho que no dia do médico, dia 18 de outubro, a gente encerra a nossa participação e sempre convidando para você estar conosco no Instagram, nos seguindo, para que nós possamos sempre trocar experiências e sempre estar contribuindo para a saúde do nosso povo. Muito obrigado e até amanhã.